Boa noite! Começamos agora a Central do Brasil desta sexta-feira. Além da crise política com a prisão de Fabrício Queiroz, o governo Bolsonaro também teve de lidar ontem com as comemorações do povo pela saída de Abraham Weintraub do Ministério da Educação. Mas, honrando o bolsonarismo, antes de deixar o governo, Weintraub revogou a portaria que tornava necessária a aplicação da política de cotas na pós-graduação das instituições federais e que havia sido sancionada por Dilma Rousseff em 2016. Analistas apontam a atitude como uma cartada simbólica de poder que demonstra a postura racista presente neste governo. E é sobre o racismo estrutural, que marca na cor da pele a profunda desigualdade social e a sua expressão nas instituições, que falaremos hoje no programa. Acompanhe a partir de agora. Central do Brasil. Primeiro, vamos saber como está a situação da saúde na região centro-oeste do país. Quem tem as informações é o repórter Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. A região centro-oeste, que vinha controlando razoavelmente o avanço da pandemia, registrou nesta semana um aumento no número de casos. Apesar disso, alguns governos estão flexibilizando a quarentena. É o caso do Distrito Federal. Enquanto cidades como Ceilândia batem recordes diários, o governador Ibanez Rocha avança na reabertura. Esta semana ele autorizou o funcionamento de museus, por exemplo. Hoje, o Distrito Federal já se aproxima do total de 30 mil mortos pela Covid-19. Caroline Mascarenhas, médica intensivista, relata a preocupação com este afrouxamento no estado. E agora a gente está vivendo um novo boom, a gente tem uma lotação enorme. Eu vi ontem que 76% dos leitos privados estavam ocupados aqui no DF já. E isso se reflete na minha prática, porque nessa UTI covidária que eu trabalho, da última vez que eu olhei, tinham 23 pacientes. A gente tem 24 leitos. Então, a gente está muito próximo do limite já. E no SUS, agora também. Agora a gente começou a lotar, a gente tem uma UTI com 40 leitos só para Covid, que já lotou. E agora estão começando a fechar UPAs para se tornar leitos de assistência Covid. E justo nesse momento mais crítico, a gente está começando a flexibilizar tudo. Goiás, com mais de 13 mil casos registrados, tem previsão de reabertura do comércio na próxima segunda-feira, com restrições para alguns setores. O governador também analisa a retomada das aulas presenciais de forma gradativa, a partir de agosto. No Mato Grosso, 13 cidades estão com um nível muito alto de contaminação e o governador do estado tem orientado o uso de máscaras, isolamento e até toque de recolher nessas regiões. No Mato Grosso do Sul, agora é obrigatório o uso de máscaras em espaços públicos. Até ontem, o estado teve um aumento de 49% no número de casos, com uma média de mais de 200 novos infectados por dia. E ainda falando de saúde, você é mulher e está grávida? Ou acompanha a gravidez de alguma mulher? A espectadora Leandra Oliveira quer saber sobre os riscos do coronavírus para a gestação. Quem responde é o médico Arthur Souza. Estação Saúde. A minha dúvida sobre o coronavírus é que no começo da minha gestação, que eu estou grávida de 4 meses, eu estava com 2 meses e eu fui contaminada com esse vírus. Sendo que tive todos os sintomas, me recuperei, a minha dúvida é se ele pode voltar e as sequelas, as consequências dele, pode ser pior ou pode vir do mesmo jeito ou não corre mais o risco de pegar. A gente ainda não tem estudos suficientes, informações suficientes para nos dar uma resposta de certeza para isso. A gente tem algumas informações de estudos que dizem que algumas pessoas que se infectam pelo coronavírus desenvolvem alguns anticorpos, né, que são defesas, mas a gente ainda não sabe que porcentagem de pessoas consegue desenvolver esse anticorpo, se esse anticorpo confere imunidade e se essa imunidade seria permanente ou não, tá? Existem algumas notícias de casos de reinfecção, mas também não temos informações suficientes para saber em que porcentagem isso pode acontecer.
E no caso de uma reinfecção, a gente também não consegue prever como ela vai ser. Se ela vai ser mais grave, se vai ser menos grave. Isso vai depender muito dos fatores de risco, né, de cada pessoa, mas não necessariamente dela ter tido ou não uma primeira infecção, tá? Vamos então para a próxima parada da Central do Brasil, a Parada Cultural. E a dica de hoje vem direto de Brasília e é sobre um filme. Vamos conferir. Parada Cultural. Oi gente, meu nome é Naira Paiê, eu sou indígena do povo cachuiana e a minha indicação cultural é o filme Quentura, que retrata a importância dos saberes e práticas das mulheres indígenas na manutenção dos nossos territórios. É ótima e necessária a dica da Naira. Como falamos no começo, este governo tem agido ativamente para destruir as conquistas que promovem a proteção dos povos e a democratização dos recursos e acessos. E também tentar apagar a história e a construção política das etnias brasileiras. E nós não vamos permitir. E foi neste cenário que a marca Bombril se sentiu confortável para reavivar uma propaganda dos anos 50, reafirmando estereótipos racistas. Uma estrutura que vai do discurso às mortes do adolescente Guilherme Guedes, encontrado em Diadema, São Paulo, e de Micael Santos, de 12 anos, em Salvador, ambos vítimas da Polícia Militar nesta semana. Segundo o IBGE, no Brasil, entre os 10% com menor renda, 75% são pessoas pretas ou pardas. Nayá Tawani conversou com militantes de movimentos antirracistas que falam sobre o assunto e as formas de combater o racismo. Segundo um estudo de 2019 do Instituto de Pesquisa Aplicado, IPEA, 75% das vítimas de homicídios são pessoas negras. Em um país onde o racismo é estrutural, até o alvo da polícia tem cor. Confira no VT relatos de militantes que denunciam essas agressões e constroem a luta antirracista aqui no Brasil. Eu sofri uma violência policial, tanto física como verbal. Eles duvidaram de eu ser estudante de Relações Internacionais, duvidaram da minha capacidade. Eles zombaram de eu almejar ser diplomata. Logo após isso, eu sofri também violência física, em ambas das costelas. O relato é do Gabriel Neabe, militante do Movimento Negro do Rio Grande do Sul. Ele complementa a sua fala expondo a conduta da polícia contra as pessoas negras. A polícia é o uso do monopólio da força excessiva do Estado sobre as minorias. Não temos acesso sobre esses locais de fala que estão sendo precarizados por eles. A polícia é utilizada de maneira a defender interesses do Estado, sendo um instrumento direto de opressão usado pelo governo. A desconstrução do racismo é a nossa luta, é a minha luta, é a sua luta. Então é muito importante essa luta antirracista. A militante Joyce Trindade, do movimento Mulheres Negras Decidem, do Rio de Janeiro, expõe as várias formas que a violência do Estado atinge a população negra brasileira. A violência do Estado cai sobre a vida da população negra, desde as balas que atravessam as paredes das nossas casas nas favelas, até o apagamento histórico dos nossos ancestrais. São diversas formas, diversas estratégias de extermínio que acontecem desde a falsa abolição da escravatura até a negação de criação de políticas públicas. Kailane Duarte, militante do Movimento Negro da Bahia, dá o seu recado fortalecendo a luta antirracista no Brasil. Desde a proibição da escravização de pessoas, os negros eles não foram inclusos na sociedade. E sentimos hoje isso na pele, querendo ou não, em alguns grupos, em alguns meios, e até mesmo em si. Somos e sofremos muito por não sermos completamente inclusos. Querendo ou não, a sociedade em si, ela ensina que o negro é criminoso, que o negro é bandido, que o negro classe baixa, favelado, não merece respeito. E quando é na periferia, como opera a política de segurança pública na prática? Porque o mote Vidas Negras Importam invadiu as redes e as ruas nas últimas semanas. A deputada federal e cientista política Áurea Carolina conversou com a gente sobre o racismo que se manifesta na violência institucional. Vamos acompanhar na entrevista central de hoje. Entrevista Central. Então, deputado, para a gente começar essa nossa conversa, a gente está vendo aí, né, esses crimes
contra crianças negras, né? Tivemos o Guilherme em São Paulo, o João Pedro no Rio de Janeiro, o Miguel em Recife. Então, queria que você comentasse um pouco sobre esse racismo institucional mais presente na polícia aqui no Brasil. Na área de segurança, existe ainda um imaginário de que a população negra é criminosa em potencial, é perigosa em potencial, e por isso há uma repressão muito maior, desproporcional, em cima da população negra. O encarceramento em massa é também um resultado disso, né? A população carcerária no Brasil é majoritariamente negra, jovem, subescolarizada. Então, tudo isso atinge as diferentes expressões da realidade negra, né? E vários segmentos da população. Crianças negras não são cuidadas da mesma forma ou como deveriam em comparação com crianças brancas, né? Não existe o mesmo carinho, a mesma atenção e a mesma proteção social para que a criança possa se desenvolver plenamente. E o episódio que aconteceu em Recife com o menino Miguel evidencia isso, mas também crianças negras que morrem pelas mãos do Estado. A violência de Estado também é uma maneira de controle, e tudo isso tem a ver com o genocídio da população negra, né? A matança generalizada de pessoas negras, seja por ação ou por omissão do Estado. Sim, deputada, estamos vendo, né, esses protestos crescentes nos Estados Unidos, que começaram com a morte do George Floyd, né, nas mãos de policiais. De que forma esses protestos, né, do exterior, eles estão impactando aqui no Brasil? Isso reacende agora com os levantes antirracistas, né? O estopim foi o assassinato do George Floyd, mas são muitos casos que ocorrem nos Estados Unidos. Reacende a mobilização popular e o sentimento de que basta, não é possível mais, é insuportável essa situação. Como a realidade brasileira tem algumas semelhanças com a norte-americana, com o passado escravocrata, a negação de direitos, o racismo institucional nas políticas públicas, isso tem muita conexão com o que a gente tem experimentado atualmente, né? E principalmente o governo de inclinações fascistas que existe nos Estados Unidos tem correspondência com o governo Bolsonaro também. Então, é um momento de ataque aos direitos sociais e de atualização do racismo para um projeto de extermínio. É isso que está em curso, né? Quando falamos dessas manifestações antirracistas, né, ao redor do mundo e mais especificamente aqui no Brasil, como cada um pode encontrar o seu papel nessa manifestação? O engajamento antirracista significa quebra de privilégios, significa que posições que são consideradas naturalizadas para pessoas brancas passem a ser vistas muitas vezes como um lugar de perpetuação da desigualdade. Então, a gente precisa ter paridade da representação de pessoas negras e não negras nas diversas instituições, nos espaços de poder, na política. A gente precisa ter representação na mídia. A gente precisa de imagens positivas, complexas, que falem da diversidade das realidades da população negra no Brasil. É mais importante ainda que a gente possa questionar no cotidiano como que o racismo afeta as nossas vidas, pessoas negras e não negras, né? Em que medida a gente contribui ou não para o reforço do racismo. Deputada Áurea, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Central do Brasil. Terminamos por aqui a semana de estreia da Central do Brasil e convidamos você a enviar a sua dica cultural, as suas dúvidas e as suas opiniões para a gente. Anota aí o nosso WhatsApp, 11 94610 4472, ou mande um e-mail para redecentraldobrasil@gmail.com. Aproveita e segue a gente no Instagram, @Programa Central do Brasil. Eu agradeço a sua audiência, um ótimo fim de semana. Nos vemos na segunda-feira.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.